Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor, aquilo que Deus reservou para falar ao nosso coração. Como o presbítero Edivando já bem disse, até aqui nós temos falado com o Senhor, temos orado, temos cantado, e nesse momento nós vamos ouvir Deus também falar ao nosso coração. Para isso, eu quero convidar a você a abrir comigo a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, meus irmãos, Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, leremos a partir do verso de número 15, e depois nós vamos entrar no texto proposto ali, dentro do nosso tema de hoje, que é uma família modelada pelo Senhor. Mas eu quero ler inicialmente o que diz aqui, capítulo 5 de Efésios, a partir do verso de número 15, lerei, irmãos, até o verso 21, iniciando a leitura da palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando louvores, de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos ler juntos o verso 21? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Oremos. Deus, a tua palavra foi lida, e nós, o teu povo, estamos aqui prontos para te ouvir. Por isso pedimos, use o Senhor mais uma vez da tua misericórdia. Fale, Senhor, ao nosso coração, nos edifique, nos renove e nos fortaleça, para que nós possamos caminhar perseverantemente até que Cristo venha, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero olhar para o texto da palavra do Senhor nessa noite, para que nós possamos meditar nesta proposta, uma família modelada pelo Senhor, ou também poderíamos dizer, uma família modelada no Senhor. O que nós queremos ver hoje aqui na palavra de Deus, é que nós temos um modelo a ser seguido. Existe um modelo ideal, ou idealizado pelo Senhor, para ser marido, existe um modelo para ser uma boa esposa, existe um modelo para ser um bom filho. Portanto, nós vamos perceber aqui a abordagem da palavra do Senhor, que o apóstolo Paulo, servo do Senhor, inspirado pelo nosso Deus, traz aos irmãos da igreja de Éfeso, mas a palavra de Deus que é para todas as eras, para todos os séculos, para todos os tempos. Essa carta aos Efésios, escrita à igreja de Éfeso, a igreja lá da Ásia Menor, era uma também daquelas cartas conhecidas como cartas circulares, ou seja, cartas que deveria ser lida. O apóstolo escreve essa carta da prisão em Roma, como a gente já bem sabe, está lá em Atos capítulo 28, ele escreve essa carta endereçada aos irmãos, mas não somente aos irmãos da igreja de Éfeso. Ele escreve essa carta para que depois ela pudesse ser lida em todas as igrejas da Ásia Menor e também ser lida em todas as igrejas, em todas as eras, em todas as épocas, assim como nós vamos ler parte dela aqui nessa noite. O apóstolo vai tratar aqui sobre esse modelo de família, o modelo de esposa, o modelo de marido e o modelo de filhos. Isso nós vamos ver a partir do versículo 22 até o versículo 24, ele trata sobre o modelo da esposa, a esposa dos sonhos. E depois, a partir do verso 25 até o verso 33, nós vamos vê-lo tratar sobre o modelo de marido, o marido dos sonhos. E depois, entrando no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 4, ele fala sobre o modelo dos filhos, os filhos dos sonhos. Então, uma família modelada pelo Senhor. Esse assunto aqui, meus irmãos, é um assunto que
o apóstolo faz a tratativa no final da carta. Ele, no início da carta, ele introduz com assuntos que ele vai preparando os irmãos até chegar aqui nesse ápice. Toda a proclamação do Evangelho, toda a anunciação do Evangelho tem como objetivo fazer você entender quem você é em Deus, o que Deus fez por você, e a partir do que Deus fez por você, você ser o que Deus quer que você seja. Nós somos chamados para um propósito, e como família, nós temos um propósito também pelo qual Deus nos constituiu em família. O teólogo, pastor William Hendricks, ele diz que a família é a instituição mais sagrada da terra. E a família, ele diz também, não só é a instituição mais sagrada, mas é também a instituição mais basilar, mais básica da terra. Isso significa dizer que é uma família idealizada pelo Senhor e é uma família que é base de uma sociedade, de toda uma estrutura. Tudo que Deus planejou nesse mundo está estruturado sob esta base da família. Começa lá em Gênesis capítulo 2, quando nós vemos o Senhor ali então começar a desenhar a família. Adão sozinho, a expressão da palavra não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus faz para Adão uma auxiliadora, faz ali, como já dissemos na outra oportunidade, Deus faz o primeiro casamento da terra, é o primeiro Senhor que vai fazer o casamento, como aquele pai que entrega a sua filha para o noivo. Deus então faz Eva e traz a Adão e entrega para Adão. Ali está constituída a primeira família, e Deus dá a essa família uma missão: sede fecundo, multiplicai-vos e povoai a terra. Nós temos então ali o início da família conforme idealizado pelo Senhor. Então existe um propósito para sermos família, existe um propósito para sermos cristãos. E aqui, nesta carta, meus irmãos, o apóstolo Paulo começa fazendo isso, até como já disse, chegar nesse ápice aqui, e ele vai trazendo os irmãos para dentro da manifestação da graça do Senhor. No capítulo 1, nós temos a maior expressão de adoração, de louvor pela salvação. É ali no capítulo 1, a partir do versículo 3, que o apóstolo então se rende em louvor e adoração ao Senhor pela eleição, pela salvação. O Deus que nos elegeu em Cristo, ele começa dizendo: bendito Deus e Pai, que segundo a sua muita misericórdia, e vai descrever ali a obra da regeneração, a salvação, nos elegeu em Cristo para sermos santos, irrepreensíveis. Ele trata sobre esta questão basilar, o início da nossa caminhada, a fé ou a doutrina da eleição, quando Cristo então vem e paga o preço por nós, e em Cristo nós somos eleitos para a salvação. No capítulo 2 aqui, uma olhada rápida, você vai ver o apóstolo Paulo chamar a atenção para o estado em que nós nos encontramos então, com o objetivo de dizer: a graça de Deus, antes da fundação do mundo, nos elegendo em Cristo para sermos santos, irrepreensíveis, em amor, e toda aquela questão que é descrita a partir do versículo 3, quando ele chega no capítulo 2, ele diz assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. O apóstolo aborda essa questão para que os irmãos pudessem entender o que Deus fez e a maneira como eles estavam, e agora como eles se encontram em Cristo Jesus. A palavra de Deus sempre nos conduz assim, meus irmãos, para entendermos a ação de Deus em nossa direção e entendermos o nosso estado quando esse Deus graciosamente vem em nossa direção. A salvação é exatamente isso: nós mortos nos nossos delitos e pecados, e a graça de Deus nos alcançando. No capítulo 3 aqui,
o apóstolo traz aqui duas questões que ele diz: por esta causa. Nós vamos ver duas vezes a expressão aqui, por esta causa. Primeiro, ele começa dizendo que por esta causa, ou seja, por causa da igreja, a qual ele está agora escrevendo para fortalecer a fé desses irmãos, dessa prisão romana, mas desejando que esses irmãos aqui da igreja de Éfeso, lá um pouco mais longe de onde ele está, continuassem perseverantes, a despeito da dificuldade, da luta, da perseguição. Ele começa dizendo assim: por esta causa eu sou prisioneiro no Senhor. Ele fala que as suas cadeias é por causa do Evangelho. E depois, aqui na segunda metade do capítulo 3, nós vamos ter de novo a expressão, quando ele diz, por esta causa, e agora ele diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. E ele então ora pela igreja ali, pelos irmãos, e a oração do apóstolo tem como objetivo primário, como objetivo principal, para que eles possam compreender com todos os santos. Ele diz aqui, a minha oração para que vocês possam compreender com todos os santos qual é a largura, a profundidade, a altura, a extensão do amor de Deus para conosco. Esse amor que ele trata lá no capítulo 1, dizendo, nos elegeu antes da fundação do mundo. Esse amor que ele trata no capítulo 2, dizendo, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu a salvação. Ele diz, ao compreender este amor, que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus, que vocês sejam plenamente cheios de Deus, de maneira que no seu coração, na sua mente, não tenha espaço para outra pessoa que senão o Senhor, que te amou a ponto de dar a sua própria vida por você. E isso ele está conduzindo, meus irmãos, esta família aqui, esse grupo de pessoas que ele vai tratar a partir do capítulo 5, para que eles possam entender a dinâmica até que ele chegue no ponto principal, no ponto mais alto que ele quer tratar. E aqui no capítulo 4, ele começa o capítulo 4 dizendo para que os irmãos pudessem, então, o verso aí o versículo 1 do capítulo 4 diz assim: rogo, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. E aí ele vai tratar esse modo digno que se deve andar da vocação, do chamado, dessa graça salvadora que nos chamou. Ele diz, com toda mansidão, com toda humildade, suportando-vos aos outros. Ele diz aqui também nessa carta, o versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Lá no versículo 17 do capítulo 4, quando ele conclama dizendo, veja como você está andando, isso portanto digo, no Senhor testifico, não andeis como andam também os gentios na vaidade do seu pensamento. Ele vai dizer assim, vocês estavam mortos nos delitos e pecados, ele deu vida, então agora vocês são chamados para andar em novidade de vida, vocês são chamados para andar de modo digno da vocação que vocês receberam. Ele vai fazer essa tratativa aqui então, e o capítulo 5, no versículo 1, ele começa então, sede pois imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo andou. Então, ou seja, vede prudentemente como vocês andam, andem em espírito, no vínculo da paz, com mansidão, com domínio próprio, com longanimidade, não andem como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, inclinados a todas as formas da sua própria natureza, ande como Cristo andou, sejam imitadores de Cristo. E ele vai trabalhar toda essa questão até chegar nesse ponto que nós lemos aqui, e a partir desse ponto, meus irmãos, ele vai trazer para a história aqui, pelo menos eu vou dizer, dois grupos, a família e os trabalhadores, os servos. Então a família aqui, ele traz a mulher, o marido e os filhos, e os servos também, que ele vai logo na sequência tratar aqui, dizendo que os servos devem servir como quem serve ao Senhor.
E aí o versículo 15 que nós lemos: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então ele já começa a introduzir, dizendo assim, para a família que eu vou anunciar aqui, que precisa ser modelada pelo Senhor, veja como você está andando como família, remindo o tempo, porque os dias são maus. A ideia de remir o tempo é aproveitar o máximo o tempo, é não desperdiçar tempo, é viver bem o tempo que nós temos vivido. Os dias são maus, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então ele começa dizendo aqui que esses irmãos precisavam remir o tempo, aproveitar bem o tempo, que eles não vivessem uma vida de imprudentes, de insensatos, mas de pessoas sensatas, cheias do Espírito Santo, para que eles pudessem então cumprir o propósito para o qual eles foram chamados. E aqui, meus irmãos, depois de dizer isso, é como se disse assim: agora o terreno está preparado para que eu possa falar as coisas que eu tenho que falar. E às vezes elas vão ser um pouco espinhosas, às vezes elas vão ser um pouco difíceis de serem ouvidas, mas você já entendeu que Deus te elegeu antes da fundação do mundo, você já entendeu que você estava morto e Ele te deu vida, você já entendeu que a causa do Evangelho muitas vezes leva à perseguição, e você já entendeu a plenitude do propósito de Deus na sua vida, e então você já entendeu que você precisa ver prudentemente como é que você está andando, e como família nós já estamos entendendo que precisamos ver prudentemente como é que nós estamos andando como família. E aí, a partir do verso 22, ele passa a tratar sobre esta família modelada pelo Senhor. Por que eu digo uma família modelada pelo Senhor? Porque tanto aqui a expressão que ele vai se direcionar ao homem, como o homem deve relacionar-se com a sua mulher e os seus filhos, como a mulher deve relacionar-se com o seu marido e os seus filhos, como os filhos devem relacionar-se com os pais, tudo está alicerçado sobre aquilo que ele começa no capítulo 5. Vede como vocês andam, andem como Cristo andou em amor. E nós vamos sempre ouvir ou perceber aqui a comparação com o próprio Cristo. Eu vou pedir licença ao texto aqui, meus irmãos, e vou começar não do verso 22, mas vou começar do verso 25. Quero me dirigir primeiro aos homens. Então o verso 25 diz-nos assim a palavra do Senhor: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E ele começa então dizendo assim: como deve ser o amor do marido? Qual é o papel que esse homem precisa exercer dentro do relacionamento? Ame a sua mulher, mas ame como? O amor nos nossos dias, meus irmãos, tem sido amplamente relativizado. O amor nos nossos dias tem sido tratado com um descompromisso, com uma desatenção, com um descaso completamente lamentável. Pessoas às vezes são ensinadas a amar, não a pessoa com quem se casou, mas a amar a si mesmo. E muitas vezes o egoísmo e o hedonismo nos nossos dias, ou seja, a busca de felicidade a qualquer custo, tem levado as pessoas a terem um amor egoísta. Eu me amo, e o importante é eu ser feliz. O importante é que eu possa viver uma vida que vale a pena para mim. Não importa o que está acontecendo dentro da minha casa, não importa o que está acontecendo na minha família, não importa o que está acontecendo no meu casamento, não importa o que está acontecendo com a minha esposa, eu preciso, antes de cuidar dela, cuidar de mim mesmo. Antes de amá-la, amar a mim mesmo. E muitas vezes esta expressão até poderia ser uma expressão correta,
mas muitas vezes ela está permeada de um egoísmo, de um hedonismo, de uma busca egoísta pela realização própria. E aí nós temos o modelo do amor. Então, por isso, um amor ao modelo ou modelado por Cristo. O amor modelado por Cristo é esse amor que ele diz aqui no verso 25: ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja. E ele então deixa muito claro aqui o que ele está querendo dizer para esses irmãos que precisavam ver prudentemente como ele estava andando, prudentemente como está andando a nossa família, prudentemente como está andando o marido. Ele diz que Cristo amou a igreja. Meus irmãos, o que Cristo fez pela igreja? Qual a relação de Cristo com a igreja? A relação de Cristo com a igreja está no capítulo 2. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Vocês não fizeram nada para merecer isso. Isso é dom de Deus. Não foi nenhuma obra que vocês fizeram para que vocês não viessem a se gloriar. A igreja não merecia, como não merece o amor de Deus. A igreja muitas vezes é ingrata. A igreja muitas vezes é rebelde, a igreja muitas vezes faz aquilo que entristece ao Senhor, mas Deus decidiu amar-nos. Amor não é um sentimento, meus irmãos, amor é uma decisão altruísta, abnegada, de dedicação. Não amamos porque ela merece ser amada, mas amamos porque somos ordenados a amar como Cristo amou a igreja. Muitas vezes nós vamos ver falhas, erros na nossa esposa, no nosso casamento, mas o amor é um mandamento do Senhor. E aí esse Cristo que amou esta igreja pecadora, falha, errante, cheia de defeito, ele amou e tomou uma decisão: eu vou transformá-la de maneira que ela vai tornar-se a igreja que eu quero que ela seja. Lembre que nós estamos utilizando aqui os moldes do próprio Cristo. E então o verso 26 diz assim: ele amou a igreja para que a santificasse, se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem pela palavra, para apresentar-se a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e trabalhou para que ela se tornasse aquilo que ele queria que ela fosse. Assim, meus irmãos, a relação do nosso casamento, talvez a mulher que está do seu lado aí não seja a melhor do mundo, talvez a sua esposa não seja a esposa mais ideal, talvez ao olhar para ela você perceba muitas falhas, muitos erros, muitos defeitos, mas você precisa ajudar a sua esposa a tornar-se a esposa que você quer que ela seja. Você precisa ajudar a sua mulher a tornar-se, a ser a mulher que você quer e espera que ela seja. Então o que Cristo faz para a igreja é o que o marido precisa fazer pela esposa. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, e o amor de Cristo pela igreja não foi egoísta, antes pelo contrário, foi um amor altruísta, que doou, que entregou, que dedicou-se, que estava disposto a fazer algo transformador pela sua igreja. Então a comparação aqui, a mulher é a igreja e o marido é Jesus. Você consegue olhar para esse seu marido aí que está do seu lado agora? Você que está com o seu marido aqui, você consegue olhar para assim: eu vejo Jesus em você. Eu vejo Jesus em você. Ver Jesus, não é porque ele tem cara de bonzinho, não é porque ele tem cara de ser aquela pessoa assim, né? Vê Jesus porque ele está disposto a se sacrificar por amor a você. Vê Jesus porque ele está disposto a cuidar de você como Jesus cuidou da igreja. Estou vendo aqui as jovens solteiras. Você precisa buscar casar-se com um homem que esteja pronto para fazer por você o que Jesus fez pela igreja. Se esse rapaz que você está de olho, que você está aí
com seu coração batendo mais forte. Não é uma pessoa que você diria assim: eu vejo que ele está pronto para fazer por mim o que Jesus fez pela igreja. Como diz o bom pentecostal, chuta que é laço. Sai fora, porque vai dar ruim, porque vai dar problema. Então, meus irmãos, aqui a medida do amor, o modelo do amor é o modelo do próprio Cristo. Então, já fica também a dica aí para as jovens solteiras que estarão aí em breve buscando um casamento. Presta bastante atenção nessa pessoa que você está escolhendo para namorar. Precisa ser alguém que esteja disposto a fazer por você o que Jesus fez. Que seja alguém que creia e que possa obedecer a palavra de Deus. Então ele continua dizendo assim, o verso 28, assim também o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. E ele agora começa a trazer aqui aquilo que está lá em Gênesis capítulo 2, no verso 24, deixará o homem a sua mãe e o seu pai, unir-se-á à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então o homem que ama o seu próprio corpo, ele vai tratar aqui a questão do cuidado, quem ama, cuida, ele diz aqui então na sequência, ama o seu próprio corpo, quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta, dela cuida, como também Cristo o fez com a igreja. Então, ou seja, o marido que ama, do mesmo modo que ele ama a si mesmo. Aqui, meus irmãos, é um momento que não há espaço para egoísmo. Eu me amo, eu sou a pessoa mais importante, eu preciso buscar a minha felicidade. Quando eu me casei, há 28 anos, há 27 anos atrás, esse ano nós vamos fazer 28 anos de casado, uma das falas que o pastor disse é: você não está casando para ser feliz. Mas como assim? Tudo que uma pessoa quer é casar para ser feliz. Você está casando para fazer a sua esposa feliz. Se a sua esposa está disposta a fazer você feliz, se o seu marido está disposto a fazer você feliz, o seu casamento será um casamento feliz. Então não é eu quero ser feliz, mas nós vamos ser felizes juntos. E aí ele termina dizendo, porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então aqui a primeira coisa que nós precisamos saber, meus irmãos, é que o modelo do amor, o marido perfeito. É possível encontrar o marido perfeito, é possível encontrar o amor perfeito. Marido perfeito não tem nada a ver com o Brad Pitt, nem com o Tom Cruise, nem com aqueles caras que às vezes estão lá nas redes e parece ser a pessoa mais maravilhosa do mundo. Cuidado com seus olhos, às vezes seus olhos podem te enganar. Os olhos do profeta Samuel enganaram ele também, e o Senhor falou assim, não atente para a sua aparência não, porque eu rejeitei. Eu, o Senhor, não vejo como vê o homem vê o exterior, porém eu vejo o coração. Tome cuidado com seus olhos, que às vezes seus olhos vão te enganar. Você precisa olhar com os olhos de Deus, você precisa olhar com os olhos do Senhor, você precisa ter a régua do Evangelho para medir o amor desta pessoa que está do seu lado e que vai estar do seu lado, e você precisa então trazer como base o próprio amor de Cristo. E nós, maridos, precisamos amar como Cristo amou. O amor é um sacrifício, meus irmãos. O amor é uma dedicação. Não espere que a sua mulher seja a mulher mais perfeita do mundo. Isso não vai acontecer. Não espere que a sua mulher seja aquela mulher. Às vezes nós estamos vivendo uma grande ilusão. As pessoas vivem de ilusão. As pessoas estão sempre olhando pela janela e parece que a casa do outro é melhor, a esposa do outro é melhor, o filho do outro é melhor, o marido da outra é melhor, e tudo é melhor. Valorize o que você tem, a mulher que está do seu lado, a mulher que Deus te deu. Ame a ela como Cristo amou a igreja e se dedicou por ela. Mas ele aqui termina o versículo 33, meus irmãos, falando a respeito da esposa. A esposa
respeite o marido. E eu vou voltar agora então lá no verso 22 até o verso 24, para vermos também a mulher dentro do casamento. As mulheres sejam em tudo submissas ao próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Submissão é um negócio que faz o chão tremer. As pessoas, quando ouvem essa expressão submissão, logo já vem um negócio na cabeça. Porque a mulher tem que ser submissa, porque a mulher tem que obedecer ao marido, porque a mulher... É porque nós estamos, meus irmãos, enviesados, contaminados pelo movimento feminista, que tem como objetivo destruir a relação que Deus estabeleceu para ser natural, normal. Uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que vê prudentemente como está andando, não trata a submissão ao marido como se fosse uma ofensa, como se fosse um descrédito, como se fosse uma diminuição, porque o pensamento dos nossos dias tem lançado essa maldição sobre a cabeça das mulheres, que faz pensar que isso é uma questão de ser mais ou menos, menor ou maior. Não se trata, meus irmãos, de posição, de superioridade e de inferioridade, trata-se tão somente de obediência. E ele diz aqui que essa submissão da esposa deve ser também moldada pelo próprio Cristo. Então diz assim no verso 22, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. A relação sempre aqui é igreja. Como que a igreja se submete a Cristo? Você se submete a Cristo por amor. Você se submete a Cristo porque Cristo te amou. O apóstolo Paulo chega a dizer que o amor de Deus nos constrange, a ponto de você olhar para esse amor e ficar constrangido assim, sendo eu tão falho, sendo eu tão pecador, sendo eu tão imperfeito, Ele me amou de uma maneira tão bela, tão maravilhosa, a ponto de dar a própria vida por mim. Uma mulher que tem um marido que a ama, não tem dificuldade de ser submissa, não tem dificuldade de ser obediente, porque um marido que ama sua mulher não exigirá dela nada menos daquilo que a palavra de Deus nos manda fazer, nos direciona. Por isso, mulheres precisam ter maridos que temam ao Senhor, que andem no caminho do Senhor. Que coisa preciosa é estar com um homem de Deus, com uma mulher de Deus. A palavra aqui é para o povo de Deus, e sendo para o povo de Deus, veja prudentemente como você está andando, seja cheio do Espírito Santo, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e se dedicou e se entregou por ela. E você, mulher, seja submissa ao marido como ao próprio Senhor. Falar de submissão nos nossos dias, meus irmãos, é ir na contramão do politicamente correto. É como se estivesse diminuindo a mulher. Não existe diminuição, meus irmãos. Existe posição que Deus coloca para cada um. E um homem que ama como Cristo amou, ele vai conduzir o seu casamento, a sua esposa, os seus filhos na direção do Evangelho. A igreja obedece a Cristo porque a palavra é o próprio Cristo. Então nós não questionamos, às vezes nós não entendemos tudo que a palavra de Deus diz, mas ainda assim, como igreja, obedecemos ao Senhor. E assim também a mulher é chamada para obedecer ao marido. Ele diz aqui, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o salvador do corpo. Ele é não somente o cabeça, mas é também o salvador do corpo. De novo, ele traz Jesus para a história aqui, dizendo, você é a igreja. Jesus é o cabeça que conduz a igreja, e não somente ele é o cabeça que conduz, mas ele também é o salvador do corpo, outra palavra para referir-se à mesma coisa que a igreja. Então o Jesus que te amou, que dedicou a vida por você, que te salvou, e é nesta relação que ele traz também a submissão da esposa. O marido é o cabeça do lar. Se o lar não tem um cabeça, se o lar não tem uma direção,
ele caminha mal. Se o marido não faz o que ele tem que fazer, a mulher vai fazer. E a mulher não foi chamada para fazer. A mulher foi chamada para andar do lado. A mulher não foi tirada da cabeça do homem para que ela dominasse ele. Não foi tirada dos pés do homem para que ela fosse humilhada por ele. Mas ela foi tirada da sua costela, do seu lado, para que ela pudesse estar do lado dele, auxiliando ele em todas as coisas que ele, você, homem, como chefe do seu lar, como líder da sua casa, tem que fazer. Se as coisas derem certo, você fez o certo. Se as coisas derem erradas, a culpa é sua, porque você é homem que tem que cuidar da sua casa, não é a sua mulher, não são seus filhos. Existem lares que a mulher está mandando, que os filhos é que estão mandando. Quem fala grosso são os filhos, quem fala grosso é a mulher. Quem tem que falar grosso é você, homem. Mas não é grosso dizendo, eu mando, eu sou autoridade. Não, você tem que usar a palavra de Deus. Você tem que conduzir o seu lar na palavra de Deus. É você que tem que chamar a sua esposa para orar. É você que tem que orar pelos seus filhos. É você que tem que trazer Bíblia para dentro da sua casa. É você que tem que ser o cabeça dentro do seu lar. Se as coisas não estão muito bem, é culpa dela. Não, é culpa sua. A desgraça do Éden não foi culpa de Eva, foi culpa de Adão. A aliança que Deus tinha não era com Eva, era com Adão. Dentro da sua casa você é o cabeça. A sua mulher é o corpo que tem que ser conduzida por você como igreja. E uma mulher que tem um homem que lidera a casa, que tem um marido que ama, ela se submete com tranquilidade. Em mais de 27 anos de casado, minha esposa nunca questionou um direcionamento meu. Discutimos ideias? Claro. Respeitamos um ao outro? Claro. Mas minha esposa sabe quem é o líder da casa. Minhas filhas sabem quem é o líder da casa. E eu não sou o líder da casa batendo no peito dizendo, eu mando e vocês obedecem. Não, é natural. Pergunta para minhas filhas quem que manda lá em casa. Pergunta para minha esposa quem que... Pior se ela responder que é a minha misericórdia. Eu tinha que ter combinado isso antes. Filhas, vocês sabem como é que é, não vai passar o papai fazer vergonha não. Então assim, é natural meus irmãos. Mas aqui dizendo assim, aqui a mulher faz isso aqui, ó, porque vai dar tudo certo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher esteja sujeita ao seu marido, em tudo submissa ao seu marido. Submissão não é diminuição, submissão, meus irmãos, é cada um na sua posição, um ajudando o outro, sendo bênção na vida um do outro. Eu quero encerrar então aqui com os filhos. Ele diz então no capítulo 6, o versículo 1, diz assim, filhos, obedecei o vosso pai no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e seja longa a sua vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Do mesmo jeito, meus irmãos, que o marido deve amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Do mesmo jeito que a esposa deve ser submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo. Aqui também o modelo é o próprio Senhor. Filhos, o verso 1, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Um filho que obedece um pai no Senhor. Aqui tem uma particularidade muito grande, meus irmãos. Nós somos chamados à obediência, desde que não nos leve à desobediência a Deus. Todo filho deve obediência ao pai, a menos que uma ordem, uma coisa que o seu pai te mande fazer, vá na contramão da palavra de Deus. Aí a desobediência é permitida. Mas se está dentro da palavra de Deus, mesmo que você não entenda, obedeça. É autoridade sobre a sua vida, é a pessoa que Deus chamou para poder direcionar a sua vida. Quantos filhos, quando crescem, meus irmãos, dizem, se eu tivesse ouvido os meus pais, se eu tivesse dado atenção para o que meu pai disse, eu tinha evitado muita besteira.
Não espere chegar ao futuro para entender o quanto vale a pena ser obediente. Do mesmo jeito que se você obedece a Deus, obedece aos seus pais no Senhor, porque seus pais são responsáveis espiritualmente pela sua vida. O Salmo 127 diz que herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, galardão, e Deus tem uma missão para cada pai, então os filhos precisam ser obedientes. E ele traz aqui à tona o 5º mandamento, meus irmãos: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Sabe para quê? O verso 3: para que te vá bem e seja longa a sua vida sobre a terra. Quer viver bem? Pare de ser rebelde. Quer viver bem? Pare de desobedecer seu pai e sua mãe. Quer viver bem? Pare de querer medir força. Pare de peitar o pai e a mãe. Hoje nós estamos vendo filhos que estão ali querendo peitar pai e mãe. A internet está aí cheia de modelos tristes para nós, meus irmãos, de filhos que perderam o respeito pelos pais, que perderam a consideração pelos pais. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, que é o seu pai e a sua mãe. É a pessoa que vela pela sua vida, é a pessoa que cuida de você, é a pessoa que tem uma missão dada por Deus. Ser pai, ser mãe é missão dada por Deus. Não é fácil, é muito difícil. Os filhos não têm a noção do sacrifício que um pai e uma mãe faz para ser pai e para ser mãe. Filhos não têm noção do quanto da vida de um pai e de uma mãe é investido na vida de um filho. Depois que o filho vem no mundo, nunca mais você é o mesmo, nunca mais você é igual, porque nunca vai haver ex-filho. Filho é para a vida toda. Pai e mãe investem no filho, não só sua energia, sua saúde, sua dedicação, mas às vezes também seu dinheiro. E às vezes o filho cresce, aprende algumas coisas e acha que é dono do nariz. Não é. Você precisa obedecer ao seu pai. Se você quiser ir bem, se você quiser que as coisas deem certo, obedeça o seu pai no Senhor. Mesmo que às vezes você não entenda tudo. Tem hora que a gente não vai entender tudo mesmo não, meus irmãos. É a melhor coisa a gente dizer assim: pai, mesmo sem eu entender, eu quero honrar o Senhor, quero obedecer o Senhor. Porque o pai e a mãe buscam sempre o melhor caminho para os filhos. E aí ele termina dizendo: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provoque a ira. Se tem uma coisa, meus irmãos, que provoca um filho a ira, é a hipocrisia. Aquele pai e aquela mãe que diz assim: não faça o que eu faço, mas faz o que eu estou te mandando fazer, porque eu sou seu pai. Meus irmãos, isso não funciona. Os filhos aprendem mais com os exemplos do que com as palavras. Mostre como é que faz. Quer ter um filho de oração? Mostre como é que ora. Quer ter um filho que lê a Bíblia? Abre a Bíblia e leia com ele. Quer ter um filho que obedeça? Às vezes existem pais que não honram os seus próprios pais. E os filhos às vezes veem aquilo, e quando chegar a vez deles, você acha que vai ser como? Você acha que vai acontecer o quê? Então nós somos exemplo para os nossos filhos. Não provoque o seu filho a ira, mas cria o seu filho na admoestação do Senhor, da palavra de Deus. Entenda a responsabilidade que é criar filhos para a glória de Deus, e precisamos criá-los no Senhor. Uma família modelada no Senhor. Um marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ame a sua esposa com um amor dedicado, abnegado, altruísta, disposto a dar a sua própria vida pela sua esposa. Uma esposa que se submete ao marido, como a igreja se submete a Cristo. Uma mulher que tem um marido que a ama, que dá para ela segurança, será submissa, porque entenderá que os dois estão na mesma missão. Não há competição, não há queda de braço, não há cabo de guerra, não há quem manda mais ou quem manda menos, quem é mais ou menos importante. Nós dois temos a missão de conduzir o nosso lar para a glória de Deus. Por isso eu me submeto a você. Filhos que obedecem aos pais no Senhor, porque entendem que pais estão criando na admoestação e no caminho de Deus, para que você vá bem, seja obediente.
mesmo que você não entenda, mesmo que você sofra, lá atrás, lá na frente, você verá que valeu a pena. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Senhor, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ajude-nos a ser uma família no modelo da Tua palavra, contrariando, Deus, as expectativas perversas dos nossos dias. Ajuda-nos a andar no caminho do Senhor. Ajuda, Pai, ao marido a ser um homem que ama a esposa, que ama os filhos, como o Senhor amou a igreja e se doou por ela. Ajude a esposa a ser uma mulher submissa, na mesma missão, no mesmo projeto, na mesma direção, criar os filhos, conduzir o lar, a família, para a glória do Senhor. Uma mulher que se submete ao marido, que a ama, como a igreja se submete a Cristo. Ajude os filhos, para que os filhos sejam, Deus, obedientes aos pais, como são ao Senhor, a Tua palavra, mesmo que às vezes não se possa e não se consiga compreender tudo. Abençoe o nosso lar, abençoe a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos, que Deus fortaleça a mim e a você,